E hoje no MPE na TV, o nosso convidado é o Dr. Munir Cury, ele é procurador de Justiça aposentado de São Paulo e representante no Brasil do movimento Direito e Fraternidade. É um prazer tê-lo aqui, doutor. Obrigado, e vamos falar sobre Direito e Fraternidade. Isso. O que é esse movimento? Para que a gente consiga entender um pouquinho, doutor. Esse movimento surgiu há décadas, não é? Não sei dizer, identificar um ponto, mas exemplifico com um ponto, que seria a Itália, com juristas que estavam indignados e desejavam fazer alguma coisa para que a justiça tivesse, ao mesmo tempo, celeridade, mas antes e acima de tudo, qualidade na distribuição de justiça. E não sei, talvez pelo fato de eu ter sido promotor de justiça, mas ao mesmo tempo na minha vida, no curso da minha vida, ter enfrentado a situação de parte num processo, isso me deixou apaixonado. E quando eu recebi a mensagem, né, de uma proposta de participar desse grande movimento de juristas indignados, eu aderi prontamente. A base desse movimento, como eu disse, é uma indignação em relação à morosidade e à falta de qualidade na distribuição de justiça, ou eu diria até a burocracia. O que é engraçado é que é uma indignação também da população, né, doutor? Uma indignação da população. A gente acha que não, que vocês não têm essa sensibilidade, né? Porque a gente está sempre muito indignado com a justiça no Brasil, né? Aqueles que necessitam da justiça sempre saem com uma certa frustração, né? E o que esse movimento propõe é que nós nos coloquemos, nós, operadores do direito, nos coloquemos no lugar da parte. Eu, se estivesse no lugar daquela parte, como gostaria de ser tratado? Qual a resposta que eu espero naquele meu apelo, naquele meu pleito de justiça? Seja uma ação de alimentos, seja uma ação de guarda de filhos, seja de um adolescente infrator, seja num processo criminal. Colocar-se no lugar dele para distribuir justiça a ele segundo o anseio dele. Isso não significa absolutamente paternalismo, mas exige do operador de direito um grande equilíbrio, um grande bom senso, um grande juízo crítico e, acima de tudo, uma grande dose de amor pelo ser humano. Eu acho que o que a população deseja é exatamente isso, que a gente não seja mais um papel, um número, né? O que a gente quer é esse envolvimento da justiça para que consiga entender as nossas necessidades. Esse é o objetivo desse movimento. Se você me permitir até uma metáfora, eu diria que nós, promotores de justiça que fui, lidamos com processos. E nós temos ali centenas, milhares de folhas às vezes. Mas naquelas folhas que são numeradas, naqueles carimbos que ainda se encontram, não são meros papéis. São vidas humanas que trazem dentro de si ora angústias, ora amarguras, ora feridas, ora traumas, que nós devemos sanar essas feridas. Ou seja, nós devemos ir além do direito positivo, nós devemos ir ao encontro dessas pessoas para que haja uma pacificação na sociedade. Eu fui promotor de justiça durante 35 anos e não tenho dúvida de que uma das funções do promotor de justiça, considerando o texto constitucional e o compromisso que o promotor de justiça tem com o texto constitucional, nós somos também, e acima de tudo, agentes de pacificação da sociedade. E nós temos instrumentos para isso. Um instrumento da criatividade, um instrumento da inteligência, um instrumento da lei, um instrumento da jurisprudência, e nós podemos utilizar esses instrumentos à nossa disposição para transformarmos uma sociedade que é violenta hoje numa sociedade, no mínimo, pacificadora. E mostrando assim que através da lei a gente pode ter uma vida muito melhor, né, sem doutor? Dúvida, sem dúvida. Sem precisar ser tão cruel, simplesmente ouvindo, né? Ouvindo o próximo. Isto. Agora, o curioso é que este grupo de juristas se reúne com muita frequência. São muitos, doutor? Eu creio que nós somos em torno de 10 ou 20 mil. No Brasil, nós temos em todos os estados da federação, e o que é muito gratificante é que várias universidades do Brasil já incorporaram a categoria jurídica da fraternidade como uma cadeira nas suas disciplinas. Olha que beleza. Eu exemplifico com a Universidade Federal de Santa Catarina e com a Universidade do Amazonas, onde eu estive recentemente expondo o que eu vou expor hoje a convite do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Então, o que é gratificante é isso, os jovens que iniciam uma carreira já iniciam com esta mentalidade.
O que não impede, obviamente, que nós, um pouco menos jovens, possamos nos propor esse ideal, que não só satisfaz as partes, mas satisfaz, antes e acima de tudo, a nós mesmos. Essa diferença de idade, doutor, dos mais jovens e os não menos jovens, faz uma diferença grande também na hora de se discutir assuntos como esse? O senhor acha que os jovens são mais abertos ou mais resistentes, ou vice-versa? Eu creio que os jovens são mais abertos. Porque a gente sempre imagina que o jovem seja mais aberto, sim, né? Os jovens são mais abertos, mais receptivos. Mas eu diria que exatamente por terem a vivência, os adultos têm um juízo crítico mais acentuado. Mas quando você apela, não é, para a situação de parte num processo, se é que alguns deles foram partes num processo, você consegue sensibilizar e raciocinar com eles. O meu grande desejo neste congresso é não só a exposição que eu vou fazer, que eu fiz com muito carinho por todos os membros do Ministério Público aqui do Mato Grosso do Sul, mas que nós tenhamos um diálogo, uma interlocução com a sala, com perguntas feitas não só pelos promotores jovens, mas também, por que não, pelos promotores aposentados, né? Os não tão jovens. Os não tão jovens, que certamente a gente tem alguma coisa a dizer, não é? Porque eu vejo que a nossa vida pode ser em preto e branco, inclusive como promotores de justiça na nossa atuação, mas a nossa vida pode ser a cores, dependendo da ótica que você enfoque determinadas situações, da forma como você encaminhe determinadas situações, determinadas posturas pessoais nos nossos processos. Então, menina, vamos para um comercial rapidinho, voltamos a falar um pouquinho sobre direitos humanos e esse olhar tão humano que o senhor tem aí da justiça. Tá bem. Nós vamos para um comercial rápido e já voltamos para falar com você.